Some scars, they form Então, esses mature into samskaras, vasanas. eles This formam, is like a eles psychological maduram em predisposition, vasanas, and we que é function como in predisposição accordance with that. psicológica. E a gente funciona Analysis de that acordo com isso. material existence, the 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 E the na will of the existência jiva, which is material, tied to its agency or o its de- a capacity vontade do to jiva que act and está influence, is very much amarrada com a suppressed sua agência ou a sua by capacidade de agir e that which he influenciar, has set in motion, é muito mm, suprimida by por his aquilo pollution, que a põe em movimento, in response to por the sua environment poluição, that is now uma absolute resposta and ao meio ambiente momentum, que, right? que está agora. And so Ela ganha um psychological momento. predispositions predispose us to continue to act Então, as predisposições in accordance psicológicas with nos them. predispõem And a perhaps continuar a agir de the acordo ultimate com of elas. that is E nossa capacidade de sair debaixo significantly delas inhibited. The more that é we function significativamente um, mais difícil. with Quanto mais a gente funciona identification, in identification com with uma the body-mind identificação, complex, the more we em become, in identificação com effect, o like complexo matter. corpo-mente, In other mais a gente words, se torna the difference, como a the matéria. distance between matter Em outras and palavras, consciousness a is freedom. diferença The entre a will. matéria e Mm. a consciência é a So liberdade. it becomes covered. Of course, it's not lost, and the Atma Então, se has torna this coberta. Não é feature perdida. as will A and Atma tem essa característica. as will and agency and so forth, but it's covered over. Mm. É uma agência And now de with the querer, ingress of mas spiritual agora está coberta. E com o association, ingresso da we associação start to espiritual, accumulate vrittis in a gente começa a acumular, and as there are like vrittis, they form samskaras and mature into spiritual vasanas. eles But now formam to samskaras e the maturam em the vasanas manifestation of espirituais. spiritual vasanas, it A requires manifestação do deep practice. espiritual. Um, E requer prática profunda. and then the question, of course, is what Então a happens in this pergunta, case claro, é is the more that o happens, que the more acontece that nesse the caso. jiva is coming out and its will is being freed and it can Quanto mais isso acontece, mais a easily diva está move saindo. away from the material environment E influence, and it will essa embrace liberdade then a particular permite que influence ela possa from the environment, eh, spiritual se pôr cada vez influence. mais So we're longe da talking about influência do meio certain ambiente material. chapters of the Bhagavatam, Leela's, names of Krishna, and so on and so Então, forth. em And alguns of capítulos do course, Bhagavatam, os nomes de Krishna nos because livas, the jiva's will is being uncovered, it's making porque a choices. vontade da diva está sendo descoberta, That's what the está fazendo escolhas. will does, the freedom. But it's making choices based on who it is. That's why I say Está fazendo escolhas baseadas no que ela é. that É por isso que eu digo we que make choices based on who we are. nós fazemos We escolhas couldn't have baseadas em made quem a gente é. other choices. Nós não poderíamos ter feito outras Because we escolhas, make choices based on who we are. porque a gente faz escolhas baseadas em quem a gente é. Think about that for a minute. We make Pense choices, sobre isso there's por um no doubt minuto. about that. We make choices based on A gente faz who we escolhas, are não tem dúvida sobre isso. It's true E materially a as gente faz well. escolhas baseadas Choices em, we eu are tô falando based on who we are. espiritualmente, é verdade We make materialmente choices também. Mas vamos on olhar who para we isso make as well. espiritualmente, We can make baseadas em quem a choices gente é. based on A who gente we faz are. escolhas. A And gente não poderia therefore, fazer our outras escolhas. choices really Nossas are escolhas, in order of realmente, what I refer to as self-discovery. We see, I made this choice, são this is who I am. o que eu, It's o que like eu me refiro our a spiritual life unfolds autodescoberta. like this. Similarly, our material life does, Então a nossa but vida again, espiritual the abre will is dessa not forma. really functioning there. It's covered over. The more we Similarmente, a can nossa uncover, vida material we também, can da mesma forma, expand mas and function to some a, extent, but in a very a limited liberdade não é sense. It muito, depends não how está how we funcionando lá, become. está coberta. The more we become uncovered Quanto from mais a gente se material torna influence, descoberto the more the self's freedom em arises in um its absolute senso nature. limitado, e depende de quão Chaitanya Charitamrita cobertos a gente se
torna. O momento que a gente se torna descoberto da influência material, mais liberdade emerge. É um tipo de natureza. Em Chaitanya Charitamrita, Sanatana Goswami está sendo instruído por Chaitanya Mahaprabhu sobre o Atmarama verso, o verso Atmarama, que é um verso famoso do Srimad Bhagavatam. É realmente central o texto, porque nesse verso é dito que Shukadeva Goswami, que não tinha desejos materiais, se tornou apegado a Krishna, seus passatempos, o que significa que eles devem ser espirituais, porque ele não tem desejos materiais. Então, mais além de se tornar livre de desejos materiais, tem mais uma vida espiritual. Então, de Gyan até Bhakti. O verso disse: por que os Atmaramas, aqueles que são satisfeitos no eu, essas seriam almas místicas que se tornaram e experimentaram o fato de que eles não são inertes. Eles experimentaram em um sentido profundo que eu sou. E a gente também experiencia que eu sou. Porque a gente pensa que eu sou isso, eu sou aquilo, e essas coisas são hoje e não vão estar amanhã. Mas o fato que a gente existe é prominente. É a única coisa que a gente realmente sabe, com certeza. Você tem que pensar um pouco sobre isso. But this is just one aspect of the Atma. E esse é um aspecto da Atma, que eu sou. A gente chama de Swarupa Gyan. É a realização, é a experiência. Eu não sou matéria. Eu sou consciência. Eu tenho percepção. Eu percebo que eu tenho percepção. E na Sampradaya de Shankara, eles chegam até aí, mas em Vaishnavismo tem algo a mais para aprender. Tem Bhagavan para se perceber em minha relação com Bhagavan. Então esse aspecto da Atma, isso não vai sair a menos que você tenha o sadhana correto. Vamos dar um exemplo. Existe manteiga dentro do leite? O que você acha? Da onde que a manteiga vem? Do leite? Tem que vir de dentro do leite. A gente está chamando de leite. E a gente está perguntando se tem alguma manteiga dentro de lá. E a resposta é sim, tem manteiga lá dentro. Mas a pergunta é, como que você faz sair a manteiga dali? Se você congelar o leite, vai sair? Não. Você tem que revolver. E aí a manteiga vai sair. Se você tem o sadhana do Bhakti, esse método, então o fato de que você é um Bhakta vai sair. Mas se você tiver um sadhana diferente, como um sadhana de Gyan, o qual o objetivo é em reverter a ignorância do meu apego a coisas materiais, o qual causa sofrimento, porque eles estão aqui hoje e não vão estar amanhã, e eu gosto deles, mas eu não posso mantê-los. E esse é um aspecto do eu, que vai ser experimentado. Então, quando esse verso fala sobre Atmarama, está falando de alguém que experimenta isso. Mas essa pessoa, nesse caso Sukadeva, se tornou atraído pelos lilas de Krishna. Então a pergunta é por quê? E a resposta é tal é a natureza de Krishna.
Ele é o objeto do amor. Sukadeva vê em toque com ele através de escutar versos do Bhagavatam que seu pai mandou com o cortador de madeira quando Sukadeva fugiu de casa. Aos 16 anos, vivendo na floresta, seu pai deu poesia para ele do Bhagavatam a um cortador de madeira e falou para ele ir coletar madeira e para cantar os versos na floresta. E talvez meu filho vá ouvir-vos. E só por ouvir-vos, o seu coração foi tocado. O atributo do eu é conhecimento. Conhecimento significa isso. E quando a gente chega em contato com um objeto, a ideia do que é, a gente chama isso de conhecimento. Então existe uma característica cognitiva ao eu. Não sabe nada, mas revela coisas a um sujeito que conhece, não, que sabe. O eu tem a capacidade de saber e tem um atributo de conhecimento inerente nele, o qual revela coisas. Há um refúgio que tem o poder de saber do eu. Então a gente tem esse Swarupa Gyan. O eu que é consciente tem um atributo de conhecimento inerente nele. Jiva Goswami olha para Ramanuja para isso. Em Jiva Tattva. Ele diz que o que eles dizem, para dar um exemplo sobre Ramanuja, se a gente tiver um Lotus azul. Então o Lotus e o azul são a flor e seu atributo, respectivamente, os quais são inseparáveis. Inseparáveis um do outro. Sim. Esse outro termo é o Shesh, vou usar outro exemplo. A unidade e a diferença entre o oceano e uma onda. No Gaudiya Vaishnavismo a gente diz essas são todas formas similares de falar sobre alguma coisa que é invasivo. Em Vaishnavismo está ausente. A diva, como um indivíduo, é pensado ser uma ilusão. Mas e existe Brahma e você é Brahma. E Brahma não experimenta êxtases. Não sabe nada porque não tem nada para saber. Não tem objeto, só existe Brahman. Então o Advaita dizem que Brahman é êxtase, é conhecimento. O que seja que signifique. Consciência sim, sem conteúdo. Ramanuja diria, não tem significado a consciência sem conteúdo. Não tem significado nisso. Não faz sentido. Para existir consciência, tem que existir alguma coisa para estar consciente de. Essa é a resposta Vaishnava para o Advaita Vedanta. Não tem significado para isso. Isso é um jogar de palavras. Consciência significa de alguma coisa. Então existe um mundo, por exemplo. Tem um mundo lá fora. Shankara disse que não existe um mundo. Então Vaishnava diz, existe um mundo, mas não é o que você pensa que é. Ele está lá. Então tem um aspecto, um atributo do eu, chamado conhecimento. Ramanuja chama isso de Dharma Puja Gyan. Uma característica do eu. E porque o eu é eterno, sua característica é eterna. Então a diva tem inerentemente conhecimento eterno. Tem o conteúdo de conhecimento. E quando está em toque com o objeto, ele manifesta. Agora, esse atributo
expands or contracts. Expande ou contrai? Então, embaixo a influência de Maya Shakti vai contrair, vai ser filtrado. Seu conhecimento vai ser distorcido. É o que a gente chama de conhecimento material. Vou usar outro exemplo agora. O eu é como uma lâmpada que é autoluminosa. Sabe que eu existo. E a sua luz brilha em outras coisas, revelando elas. Essa projeção da luz é o atributo do conhecimento, que é inerente no eu. E quando brilha em alguma coisa, quando joga essa luz em alguma coisa, essa coisa brilha e essa coisa é conhecida. Esse atributo pode expandir ou contrair. E isso não constitui uma transformação do Atman. Porque o Atman é dito que não é sujeito à transformação. Nem nascimento, morte, velhice, doença. Não existe transformação interna. Mas quando o conhecimento expande ou contrai, não está transformando a mesma constituição da natureza do eu. É comparado com alguma coisa como se eu sentar aqui, depois eu levantar e caminhar para lá. E aí eu vou para o outro quarto e eu deito. Existe movimento, mas não tem transformação em mim. Então, os Vaishnavas explicam dessa forma. Tipicamente, na vida material, o eu tem a percepção que existe, mas mal identifica o que é, com isso ou com aquilo. Então, sente que talvez não exista, porque você tem que sofrer para existir. Então, o seu conhecimento está contraído e filtrado, distorcido. Mas com boa associação e sadhana, a influência da energia interna, então expande esse conhecimento. Então, Sukadeva, no Bhagavatam, ele escutou o Bhagavatam. E o seu atributo do conhecimento, agora revelado, revelou ele mesmo, como um servo de Bhagavan. Não somente consciência, diferente da matéria. E ele chegou em contato com o objeto perfeito de amor. Então, esse conhecimento inclui conhecimento que eu sou servo de Bhagavan. Isso precisa estar na Jiva. Shankara diria, conhecimento que a gente adquire quando esse conhecimento vai para o corpo material sutil. E quando esse corpo material sutil é destruído, ele se torna sem conteúdo. Como uma fantasia, uma ideia incoerente. Se Bhakti é pensado não ser inerente, então tem um problema. E esse é o coração do que a gente está falando aqui. Aqueles que pensam assim e mal entendem os Sandarbhas de Jiva Goswami, eles estão abraçando uma perspectiva adveita do eu. O eu é só consciência. E é só isso. Somente consciência. E ganha um corpo espiritual que tem conhecimento, que tem êxtase. Isso é ontologicamente diferente do eu. Que é ontologicamente diferente do eu. Esse corpo espiritual. Isso é um problema. Porque é dito ser o eu, mas é ontologicamente diferente de você. É tudo externo. Qual é a diferença? Aqui é uma boa pergunta para você, entre isso e sua condição presente.
certo? Você tem um corpo, tem um antakarana, tem experiência, conhecimento, mas é diferente de você. E a gente está dizendo que esse é todo o problema, que você se identificou com alguma coisa que não é você. Agora a gente chama isso um corpo espiritual, mas não é realmente você, é só uma vestimenta, um uniforme que você veste. Então, com o propósito para você ser, e se a gente olhar com cuidado para o ensinamento de Jiva Goswami, esse ensinamento vem dos seus sucessores, particularmente na forma Krishna Kaviraj Goswami. Ele foi um estudante direto de Jiva Goswami. Ele tomou as ensinanças de Sandarbhas e colocou numa bonita narrativa, tomando as discussões teológicas e filosóficas complexas de Sânscrita e colocou elas em uma linguagem simples e poética, em Bengali, no contexto de uma narrativa. Em um capítulo do Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mahaprabhu estava ensinando Sanatana Goswami. E Chaitanya Mahaprabhu estava falando sobre esse verso Atmarama do Bhagavatam, onde Sukadeva se tornou atraído aos passatempos de Krishna. Ele não tinha atração material. Então deve ser atividade espiritual, movimento espiritual, em transcendência. Não é simplesmente parado, ausente e sem conteúdo. Então, Mahaprabhu indo por cada e toda palavra do verso Atmarama, quando ele fala da palavra Atma, ele diz que tem diferentes significados da palavra, e um deles é Swabhava. E Swabhava significa natureza inerente. Ele diz que Chaitanya Mahaprabhu disse a Sanatana, o Swabhava da diva é a experiência e o sentido. E eu sou o servo eterno de Krishna. Mas, o verso continua. Essa sensibilidade, essa experiência, esse conhecimento está coberto por apegos ao corpo material e mente material. O que ele está dizendo é que a diva tem uma natureza inerente, como um devoto. E cada um de nós somos indivíduos. Então, cada um tem um swabhava individual, uma natureza inerente. E esse é o código genético da Atma. E dado o meio ambiente correto, meio correto, vai sair quando a gente escuta o Bhagavatam dos sadhus e nossa prática se torna firme. E os vasanas que a gente começa a formar, que correspondem com quem a gente é. Isso faz o nosso... uma explicação longa. No começo, na nossa prática de Bhakti, envolve limpando os vasanas materiais, os samskaras materiais, que nos estão levando aqui e lá, incluso contra a nossa vontade, cobrindo nossa vontade. Então, quando essa limpeza continua, quando eu começa a sair, a prática se torna muito firme. Ou a gente consegue muito firme associação que pode teoricamente nos ensinar sobre a nossa natureza. Isso também vai ajudar a formar samskars e vasanas. Mas elas vão se formar de acordo, usando a analogia do nosso código genético. Então, o argumento aqui é que quem a gente é, quem nós somos, é inerente dentro de nós, como um servo de Bhagavan. Nosso corpo espiritual, então, é inerente. Não é alguma coisa que é superimposta na gente.
em quem a gente é, We're not como different um papel em branco. from who we are, which A gente wouldn't não make é any sense diferente if we were. de quem a gente é, When o we, que não faz nenhum this is sentido se a inherent gente fosse. bhakti. It's based on a misunderstanding of the Sandarbhas that ends up with this kind of bizarre conclusion in its naked Então, form. This is the naked form essa é a of forma a desnuda non-inherent nonsense. do não inerente The naked form tonteira, da non-inherent. tonteira não inerente. Here too, the naked form of the non-inherent Isso é o que eu nonsense, estou which makes revelando aqui. you different from the personality O que in faz Krishna você Viva that you diferente da actually are, how you are. personalidade It's no ontologically Krishna Viva different. que It's você all going to supostamente Srupa é. Shakti, and the Srupa Shakti is not É ontologicamente you. diferente de So você. Está tudo acontecendo no Swarup so we Shakti. Swarup follow Shakti não está inerente em você. later Baladev Bhushan Bhakti Vinod Thakur, then we get an understanding of the Sandarbhas that's much more Quando a gente organic segue and nossos personal and so acharyas, forth. And so, to answer your a gente question, entende que é yes, muito so mais these material orgânico e samskara sampradaya, completo. that's called the cleansing of the Para heart. responder sua Chaitanya pergunta, Darpana Marjanam. Chaitanya is this essas chitta. Darpana means like a mirror. Now it's got Cheto images on it significa esse Tita. Darpa of the world. significa o espelho. Turn the mirror E towards agora tem uma Krishna instead of the world imagem nele, do mundo. and Quando a dust gente it off. gira o First espelho dust it na off, direção de clear Krishna, those ao invés images, do mundo, and turn it towards Krishna, primeiro and then limpa ele, tira o another pó. image will come. And what the E image will depois be, gira em when I torno, realize Krishna, I gira em realize direção who a I am in Krishna. relation to Krishna. The two E outra are, imagem vai you know, aparecer. the Eu kind of reaviso quem eu sou em relação a Krishna. Os dois I são see um. Krishna according to my inherent Eu tenho que ver Krishna de feeling acordo com attracted to the bhakti that corresponds with my a minha nature. I make natureza. Eu não choices for vou, that type of bhakti. Now, of eu, course, eu vou we fazer don't do escolhas para esse Sampradaya. We're tipo all de here because Bhakti. largely we have E a gente é Gaudiya Vaishnava Sampradaya, nós estamos aqui swabhavas that principalmente porque a correspond gente tem with what Gaudiya Vaishnavism Swabhavas que facilitates correspondem bringing out. a Gaudiya Vaishnavismo, Madhurya o que o Rasa Gaudiya is the Vaishnavismo kind of facilita em Madhurya Rasa, trazer, and to some extent Madhurya Rasa, Sampradaya also Nityananda um tipo Prabhu is very particular de Madhurya reflected Rasa. in the Sampradaya. He's Balaram himself, right? Now Chaitanya Mahaprabhu's mission, as I say, is deep in this Agora, regard. It's Chaitanya also Mahaprabhu, a broad. missão de Chaitanya Every Mahaprabhu morning we read é Krishna profunda, mas é Krishna também is also ampla. the Yuga Avatar. So Yuga Avatar means, oh, that's a bigger thing, bigger in a broad Como a gente sense. estava falando dos Yuga Avataras. So you can find, and we have, that persons by the influence of the Chaitanya Sampradaya, the Então a Gaudiya gente encontra Sampradaya, que pessoas, and pela influência da the Sampradaya particular Chaitanya Paribar that we are in, called the Bhakti e Vinod Paribar, o particular Parivar que a gente está, that chamado people Bhaktivinoda are Parivar, being touched who have swabhavas even for que Vaikuntha pessoas estão or sendo, que being têm touched Swabhavas, até bhakti mesmo por for Vaikuntha. Vatsalya Bhava, which is Até essas pessoas estão facilitated sendo by Srila tocadas. Vallabha Sampradaya, O Vatsalya Bhava, practically. o que é facilitado principalmente Just out of pelo breath, Bhava Sampradaya. Chaitanya Mahaprabhu's tradition has Então given esse é life o comprimento. in modern A world tradição to de Chaitanya Vairagya Mahaprabhu ha Sampradaya, dado to the vida Madhva Sampradaya, making them known. They're written no about mundo moderno in the para Upanishads, Ramanuja the Sutras, Sampradaya, para Madhava Sampradaya, fazendo if you want to have essas Sampradayas Advaita, ser for example, conhecidas. in Indology, it would be very difficult to find anything other than Hinduism culminates in Isso é muito difícil Advaita encontrar Vedanta. qualquer outra coisa que hinduísmo Wait a minute, culmina there's no four other Advaita Vedanta. of Tem Vedanta. 4 outras escolas Our de Sampradaya, Vedanta. our particular Paribar. That means E our Paribar nosso has particular life. Paribar Has life. deu vida. They're driven by the life Eles são motivados pela vida by the de bliss compartilhar, share their pelo experience. êxtase de compartilhar a experiência deles. That's my answer. Do you understand? Yeah. So material Então essa é a minha samskaras, resposta. Você we entende? want to retire those. That's Então, the beginning. And as we do, os samskaras materiais, there's an você analogy tem that que we have. abandonar eles. First you got to Esse é o clear começo. yourselves, then you can Para usar a have analogia de decorar uma casa, primeiro você tem que se livrar das But coisas it's que estão happening lá. simultaneously. E aí depois você vai começar a colocar as But yeah, decorações. the Isso acontece Chaitanya simultaneamente. Sampradaya, its inherent nature, and it's going to De acordo respond com sua bava do to diva, different que é inerente, external influences. vai ter uma This case it would be resposta, vai this responder chapter of diferente Bhagavatam, that a chapter of influências Bhagavatam, externas. that's out of that. Now you have to distinguish that. Isso And seria, some por people, exemplo, esse capítulo do Bhagavatam, esse outro capítulo do Bhagavatam.
E, e você tem que distinguir isso de alguma ideia mental. Você poderia se envolver em bhakti baseado em samskaras materiais. Por exemplo, eu gosto muito desse guru, ele canta bem, ele... Ou esse outro grupo, eu gosto desse outro grupo porque é uma mulher, eu confio em homens. Isso não seria honesto. Então, passando o tempo, se você progredir, o eu vai começar a sair. E você pode ter feito uma boa escolha baseada em alguma coisa externa. E tá tudo bem com isso. Não é um problema. Mas você vai ser descoberto e fazer escolhas baseadas no sua bava, onde você ressona com influências baseadas em quem você é, na sua natureza inerente. Próxima pergunta. Nossas narrativas estão conectadas com nossa... Anartha significa falsos valores. Não tem nada a ver com a natureza do eu. Eles são todos externos. Essa ideia de não inerência nulifica a gente ser servos de Bhagavan. Então, essa perspectiva não inerente que alguns Gaudias dizem, isso apaga nós temos servos de Krishna. Bom, eu não diria isso. Eles estão dizendo que o eu, o Atma, é simplesmente consciência sem conteúdo. É o que você é. É tudo o que você é. Então, Prabhu disse, não tem sentimento de ser um servo, não tem distinção. E o Guru Maharaj disse, traz uma pergunta, que tipo de servo eu sou? Se o serviço é para ser feito por um Shakti que não é inerente em mim, então o Swarup Shakti seria ontologicamente diferente de si mesmo? O Chittadeha, as emoções estão passando no Antakarana espiritual do Chittadeha. Eles se comparam ao eu como a bateria dirige o carro. O carro, nesse caso, a Chittadeha, é autoconsciente e é superior à alma, à Atma. Você tem o direito de perguntar esse tipo de pergunta, falando praticamente, de forma prática. Você vê como mais orgânico essa opinião Vaishnava é. Como eu disse, o ensinamento de Jiva Goswami, o ensinamento de Gaudiya não emerge de um vácuo. E essa é uma diferença básica entre o Vaishnavismo, de que você é inerentemente um servo de Krishna. E você tem um corpo que não é diferente de você. Atma Vritti significa... Vritti não significa uma coisa externa que está passando na sua mente. É o mesmo caráter da Atma. Atma Vritti. E ele explica. Esse Atma Vritti inclui um Siddhadeha espiritual, um corpo espiritual, o qual é... So, following with the Atma question, there's unlimited jivas with Atmas. So, are all of them? A pergunta seguindo com a questão da Atma, existem ilimitadas jivas com dramas. Krishna significa Bhagavan. Krishna significa... Dentro de Krishna está Narayana, está Nishinka. Ele tem formas ilimitadas. Significa que a natureza da Jiva, Jivatma,
é que é inerentemente um servo de Bhagavan. Isso é Dharma, esse é o seu Dharma, essa é a sua natureza, seu propósito. Vida tem um propósito, é cheia de significado. Qual é? Obter a realização que eu sou um servo de Bhagavan. A gente existe somente para esse propósito. O termo algumas vezes em Brahmanuja usa Sheshatva. É o Shesha? Sheishin. Sheshatva é quem serve Sheishin. Só existe para esse propósito, para agradar a sua fonte, complacer a sua fonte. Nós temos uma fonte, e a Bhagavan. Nosso propósito é somente para complacer ele, servir ele. Então isso é o propósito de todas as Atmas. My question is related to Priya's question. Minha pergunta é sobre I wanted to ask a questão da Priya. Pergunta da Priya. Eu queria perguntar sobre and the fact that Brahma other Sayujan e o fato de que outras Vaishnava Sampradayas não reconhecem como um objetivo real, mas na nossa Sampradaya é reconhecido. Então, tomando em consideração o Swabhava da Jiva, ele sabe que ele ou ela é um servo de Krishna. Esse Brahma Sayujan é uma forma de serviço a Krishna. Esse sentimento ainda está realizado lá ou é somente temporário porque a Jiva não pode confundir os papéis de ser um servo de Krishna? Guru Maharaj disse, em Gaudiya, a gente diz, você não é Brahman, você poderia se misturar, unir com Brahman, identificar com Brahman de uma forma que dissolve a condição material. E a gente chama isso de Sayuja Mukti. Então, Brahma, que significa Brahman indiferenciado, indeterminado comparado com Krishna, que é determinado e cheio de qualidades, vivas, etc. Então, algumas almas perseguem Brahma Sayuja. A gente diz que o que Shankara descreve como Brahman não é correto, porque existe uma diva. Ele diz que não existe diva, só existe Brahman. A gente diz que existe uma diva, mas a gente diz que a diva poderia identificar-se com Brahman e entrar em Brahman, mas a sua individualidade ainda vai estar lá. Ele não vai ter percepção da sua individualidade, mas porque ele vai estar completamente identificado com o todo. A gente chama isso de Sayuja Mukti. Então a pergunta é, se toda diva é um servo de Krishna, então esse Sayuja Mukti é algum tipo de serviço? Não, não é uma forma de serviço. Porque se você não tiver o sadhana correto para trazer a sua qualidade relacional, então Sanatana diz, até mesmo as pessoas em Brahman, eles podem sair de lá pela graça, pela misericórdia de Krishna e realizar que eles são servos de Bhagavan. Bhaktivinoda Thakur diz que é uma forma indistinta de liberação. A natureza completa do eu não é realizada aí. Mas tem diferença entre a matéria. A diferença entre a matéria e o eu é realizado. Mas é realizado de uma forma que é problemática. Porque não tem muito. Porque em Brahman você não tem a possibilidade de se mover, de realizar começar a fazer bhakti. Então os Gadias são muito tem muito cuidado sobre esse tipo de... Eles dizem que é melhor estar no mundo material e ter desejos materiais. Desejos materiais podem ser muitos e você pode estar muito enroscado no samsara
Mas o desejo de obter Sayuja Mukti, for it to be successful, has to be para isso stronger ser than bem all material sucedido, desires. tem que ser mais forte que todos os desejos materiais, juntos. You have to retire all the material desires. Você tem que as one aposentar desire. todos os desejos materiais. I'm prepared to just walk Por into esse Himalayas and único climb desejo, eu quero caves ser and liberado. lakes, Eu estou right? So preparado this is a very a ir até os proud Himalaias, viver numa desire then, and it forms a cova, very, o que for preciso. Isso é muito poderoso. it doesn't form a bhakti samskar, let's put it like that. You get a samskar for Então, that. isso não forma um sanskara por bhakti, Turn se você tiver um away sanskara from para that. isso. E para você fugir If you disso develop bhakti samskars, well, e desenvolver you're in a bhakti worse samskars, position. If we você está numa translate posição this pior. really into the Gyan Marg, it's going to be difficult to E se você change fala de the alguém que está realmente mind. dentro do Jnana Marga, Compared é to an muito ordinary difícil person, mudar a like cabeça Asa, deles, so a opinião if deles, you're comparado com uma pessoa ordinária, in the uma material pessoa comum. world and loved imperfectly, Então é melhor than not você love estar at no mundo all material forever. e And just amar be. imperfeitamente que não amar, que nunca amar. This E turns simplesmente things ser. on its head. We're saying this form of mukti is undesirable. What? Essa And- forma de and mukti é then não you'd rather be in the desejável. material world. Yeah, because there's sadhu Você sadhu, preferiria estar, canvassing, nós preferiríamos estar mais no mundo material, and so forth. Yeah. onde a gente tem oportunidade para So bhakti, it could never be a final porque destination aqui tem for satsanga. Shiva. Well, you could be for there forever. It's possible, but you would not have fully realized yourself. But you've gone Guru there. Maharaj disse, você poderia estar lá para You're sempre, doing. mas você não realizaria Yeah. completamente o eu. There's some follow-ups to this as well. I also have a follow-up of her question. Eu estou Yeah, falando que tem exactly. uma pergunta. Alguém fez alguma pergunta. Esses vasanas e esses samskaras materiais que a gente acumula, a gente pode. É necessário. Por exemplo, se você tiver um trauma e você precisa ir para terapia psicológica, eles são problemas do seu avanço espiritual. Você precisa trabalhar com isso em psicoterapia? Well, that has to be Ou done você deveria yourself. If you have simplesmente the se ability to ocupar engage em in such a way that espiritual? they can be Bom. unraveled and done with, then it's fine. If you don't, well, then you. Bom, se você tiver a habilidade de se ocupar de tal forma que eles se resolvem, então tudo bem. Se não, então você deveria receber ajuda para isso. Bhakti tem essa capacidade, mas o seu potencial, a sua capacidade para se aplicar em Bhakti vai ser limitada. Então, você tem que fazer essas determinações de forma apropriada. Yeah, there's full follow-ups to this topic as well. So Sajam has a follow-up. Sajam Should be able to hear. vai fazer uma pergunta. Dandavats Maharaj. Yeah, this is a very deep and beautiful conversation. Esse é uma conversação muito profunda e bonita. What you mentioned earlier about how O que você mencionou anteriormente sobre como a gente faz decisões baseadas em quem a gente é, seria justo dizer que a gente faz decisões baseadas no que a gente concebe que a gente é, o que a gente imagina que a gente é. Por exemplo, se a gente pensa que a gente é o corpo, Guru Maharaj disse, falando materialmente, esse é o caso. A gente imagina que a gente é alguma coisa que a gente não é. E baseado nisso, a gente faz decisões, nós identificamos com isso, materialmente falando. Aí o Sadhguru continua. Da mesma forma, se a gente de verdade conceber a gente que a gente é o que a gente é dito que é no Shastras e pelos mestres liberados, nós na verdade concebemos ser o que a gente é, existência pura, percepção pura e conteúdo puro incondicional. Parece que é correto dizer que o potencial está lá, o potencial ilimitado está lá, para ter todas as experiências e servir em todas as formas que nós desejamos, precisamente do jeito que você descreveu. Isso seria correto? Guru Maharaj disse.
o que você contempla e o tipo de sadhana que você persegue, isso é o que você vai obter. Mas aquilo que você escolhe, isso vai ter tem alguma coisa a ver com o seu código genético, seu swabhava. Thank you so much. Sim. Bhajan was saying that you explained about the inheritance of Gyan in the Jiva. Nama Bhajna What about perguntou Ananda, the se você pode inheritance- explicar sorry, of Ananda. que tipo de... Claro que tem Ananda na Diva. Todas as escrituras dizem isso. Claro que tem Ananda na Diva. Por quê? Porque Bhakti está na Diva. De fato, conhecimento apropriadamente entendido de Bhakti, Baladeva Vidyabhusha identifica Bhakti como conhecimento. O atributo do eu, o Dharma, Bhakti está incluído nisso. Claro que Bhakti, claro que a Diva tem êxtases. Claro que a Diva tem conhecimento. Sim. As escrituras estão cheias de declarações que confirmam isso. Agora, o setor não inerente diz não. Eu escrevi um artigo sobre isso. E disse que um outro devoto escreveu 3 mais artigos sobre isso. O livro, uma analogia de beisebol, que você bate na bola da base. Ah, não entendi. Mas o não inerente, a escola não inerente diz que não tem conhecimento na Diva. E isso é o que a gente está discutindo. E não tem êxtase na Diva. É simplesmente sem conteúdo. É só percepção. Bliss, apropriadamente entendido, é o Swarup Shakti. Então deve estar não manifesto na Diva. Tem 2 tipos de Diva. Nitya Mukta, eternamente liberada e eternamente condicionada. Aquelas que estão eternamente condicionadas podem se tornar liberadas. Qual a diferença entre as duas? Aquelas no céu espiritual, obviamente, estão cheias de êxtase e conhecimento. E não foi nada para elas em certo momento. É parte da constituição delas. A única diferença entre aqueles que são materialmente condicionados e aqueles que são materialmente liberados é que aqueles que são materialmente condicionados, como o Bhagavatam diz, estão olhando para a direção errada. Eles estão dando as costas para Bhagavan. Eles não são ontologicamente diferentes. E o que é inerente nelas, eles não são ontologicamente diferentes. Então, as que são eternamente liberadas são inerentemente cheias de êxtase, de conhecimento. A pergunta é, como que o Tatassa Shakti ser um com o Swarupa Shakti? Esse é o que se entende mal. Diva é somente um Shakti, um tipo de abstrato, no sentido indireto. Uma substância, como o fogo é uma substância. Substância material e todas as substâncias, fogo, água, terra, eles têm Shakti. Então, qual que é o Shakti do fogo? Tem a capacidade de queimar. Esse é um Shakti. Nós, Jivas, Jiva Goswami explica nos Sandarbhas, nós somos conscientes, diferentemente do fogo, água, terra, etc. Mas a gente é referido como um Shakti nas escrituras, porque a gente pode funcionar como um Shakti de Bhagavan. A gente é uma parte separada dele. Então, o Dravya tem Shakti. Qual que é o Shakti inerente do Dravya?
Shakti material, Maya Shakti não está inerente na Jiva. Isso é extrínseco. O que o Shakti intrínseco, pelo qual a Jiva funciona como um eterno servo. Esse é o Swarupa Shakti. We see it all the time. The fullness of it can't, Como but a particle of it, unmanifest in the jiva. It's not that, but the Não jiva é is turned que away from it. a Jiva Let me give you an se example. distanciou dele. Deixa eu te dar um exemplo. The verse of the Bhagavatam says that the materially O verso do Bhagavatam diz que as divas materialmente condicionadas deram as costas para Bhagavan. Isso implica ser antagonístico, contra, ir contra. Isso é o que implica. Como você poderia dar as costas para Krishna? Não que você estava lá e você deu as costas, mas você deu as costas perpetualmente. Então você está funcionando de uma forma que em ignorância ou ignorando o Bhagavan. Então vamos dizer que você é um devoto e você comete alguma ofensa a Krishna e os devotos. Você foi contra o Bhakti e Bhagavan. E nos casos extremos, o que a gente vê é que Bhakti contrai e se torna não manifesto. Ainda está lá, mas se torna não manifesto. E ao passar do tempo, depois de se retificar, ele volta de novo à superfície. Então a gente tem experiência prática disso. Claro, você pode dizer que não existe Swarupa Shakti na Jiva. Jiva aqui significa a alma condicionada. Não tem Bhakti manifestado na alma materialmente condicionada. Mas a Atma não é controlada por matéria. Uma seção do Chaitanya Upanishad diz: há qualidades liberadas da Jiva, os quais são 8, são descritas. É impossível para a Jiva ter elas. Mas um pouco depois explica que a Atma tem elas. Ele está distinguindo a Jiva da Atma. Se você olhar para eles, você pensa, quem são eles? Liberdade de morte, liberdade da fome, liberdade de... Obviamente a Atma tem todas essas qualidades, mas a Jiva não. Na condição condicionada. É impossível, mas elas são inerentes. Então, em um lugar, Vishwanatha comentou em uma declaração de Sridhara Swami e no seu comentário no verso do Vishnu Purana. Ele disse: não existe Swarupa Shakti na Jiva. Então as pessoas querem pular nisso daí e fazer toda uma filosofia disso. E eu já expliquei isso. Swarupa Shakti significa essa é a energia devocional. Não é inerente em você, é externa a você. Sempre. As Jivas não. É manifesto do Tatastha Shakti, do Mahasankarshan. As Jivas é uma transformação do Tatastha Shakti com um certo poder do Mahasankarshan. No mundo espiritual, 99,9%, a grande maioria das Jivas liberadas são todas Tatastha. E os Nityamuktas também são Tatastha. Então, transformação do Tatastha Shakti. Krishna is the substance. He has Shakti. Krishna é a substância. Ele tem Shakti. Radharani e Krishna eles são um.
duas pessoas, uma alma. kind of primal E existem outros associates of Krishna. tipos de associados primários que são Tatsarupya, onde os Nitya-muktas, Nitya-muktas e Sadhanasiddhas, eles são Tadrupya. Então é uma diferença sutil. Um é a transformação do Sarupa Shakti, o outro é a transformação do Tatastha Shakti. Dotado de Sarupa Shakti. O que é Bhakti? Sim, a diva tem êxtase, com certeza. Let's go to Bhagavatam. Então vamos para o Bhagavatam. Bhagavatam. This is the conclusion of the Brahma Vimohan Lila. Essa é a conclusão do Brahma Vimohan Viva. Principal conclusions of the Brahma Vimohan Lila Uma das principais conclusões do Brahma Vimohan Viva é, is that como é descrito lá no texto, just what é the que, Brihadaranyaka says, Brihadaranyaka Upanishad, that assim como Brihadaranya Upanishad disse, the não é husband loves. a esposa It's not the husband que o marido ama. wife loves. It's not Não the é children o marido que a that the mulher parents ama. love. It's not the parents Não that é the as children mulheres que os love. pais amam. Não é os It's the pais self that one loves. que os filhos amam. Mas é o eu. When we É o eu que identify, eles amam. Quando a we gente extend identifica, ourself to identify with the quando a house, gente with the estende a country, gente mesmo para with the identificar com a family, casa, mm, o país, a we família, think we're loving então a the gente house, pensa que a gente está we're amando a loving casa, ourselves. mas o que a gente When I say realmente está it's my amando é a gente house, mesmo. mm, Quando eu digo é minha I've casa, extended myself eu estou into the house estendendo by eu way of mesmo identification, até a casa, por and I love the identificação. house, but really I love the self. E eu amo a casa, mas na verdade eu What it's amo o saying, eu. what the Upanishad is saying is that O que o all Upanishad está these dizendo manifestations of the material é que world, todas essas they have no manifestações do substance mundo to them. material, There's no bliss in them. eles não têm substância em elas, Bliss não is in the tem self. êxtase nelas. The O self is bliss the está no object eu. of love in this O world. eu é o objeto de amor nesse mundo, neste mundo. And the self is the one thing in this world that most E o resembles eu God. é uma das coisas desse mundo que And so mais Bhagavatam goes on. parece com Why Deus. is it Então, that the Bhagavatam self, diz, hmm, por que is o the eu seat? Jiva Goswami é says, o assento? Jiva Goswami diz, Nirupati Prem. Nirupati. When we clear away the upadis, the designations, quando a gente limpa os upadis, as designações de americano, indiano, homem, mulher, preto, branco, clear them away. criança, adulto, esses são todos designações. Limpa todas elas. The seat of love, O que a gente diz nesse mundo é que o assento do amor é o we're eu. moving in search of ourself, aren't we? A gente está se movendo em busca de nós mesmos. O que você está buscando? Você está só buscando você mesmo. Eu é uma das palavras mais pequenas no português, mas é uma das é a mais usada e a menos entendida. A gente usa mais do que qualquer outra palavra e a gente entende menos do que qualquer outra palavra. E é isso que a gente está buscando. Todo mundo está buscando pelo eu. E por que a gente busca o eu? Porque a gente está atraído ao eu. Porque o eu é parte e parcela de Krishna. Nós podemos sacrificar o mundo todo pelo eu. E similarmente, quando você sacrifica o eu por Krishna, isso é o que Bhakti significa. Servir ele. Bliss in the self, of course. Prabhupada also had a question quite connected to that, Raj. Okay. He was asking that if our Stai Bhav is inherent, Ele perguntou se o nosso Stai Bhava, como a gente poderia se tornar degradado, como mencionado em Bhakti Samrita Sindhu. Eu disse, se torna parado. Estancado. Isso vem no capítulo de Bhava Bhakti. Então, Bhava Bhakti é a plantinha pequenininha, que ainda não desenvolveu, é temporário.
Each of these Saibavas, right, has Cada desses Taibavas tem certain basic fundamental certas characteristics. básicas características fundamentais. Shantarasa is also in Dasya Rasa, A just a little bit característica more. fundamental Basic básica de fundamental Shantarasa characteristics também of está em Dasya Dasya Rasa Rasa. and E um pouquinho mais. Sakya Rasa, A and característica something more. básica So we'll go fundamental de Dasya Rasa up. também está em Sakya Rasa. E um So pouquinho mais. it means Até, that e a gente vai basic subir na escada. fundamental characteristics, if your E Sthaibhava significa que is as características fundamentais Sakyabhava, básicas do seu Staibhava it'll be stalled for é a little bit after Sakyabhava. that. And until the offense is cleared. Because the result of the Se você offense comete ofensa, isso estaria estancado até você limpar a ofensa. E o resultado da ofensa não pode ser permanente. But it may be stalled, it may regress, and we see people offend. E os resultados da prática de da sua prática vão ser estancadas. In Bhava Bhakti, it's talked about even there's a possibility of offense. Of course, to add to that Em verse Bhava speaks about the Bhakti, possibility that really, for all intents and e o purposes, verso fala sobre uma doesn't possibilidade exist. de que não existe possibilidade de ofensa em Bhava Bhakti. Good. Yes. Thank you, Sri Swami, for this enhanced path of bhakti. I found myself, have grown up as a Gaudiya Vaishnava, becoming Eu cresci como um Gaudiya Vaishnava, me tornei muito crítico da diferença entre princípio e detalhes, particularmente nos detalhes, na busca do princípio, especialmente em muitas das minhas discussões com meus pais. E eu fugi de muitos círculos porque eu quero deixar muitos detalhes, porque eu penso que eles começam a esconder os princípios. Minha pergunta seria, onde que eu paro? Onde que eu ponho a linha? E se seria uma linha fluida entre deixando os detalhes em busca dos princípios? Em que momento eu deveria abandonar isso? Aceitar alguns detalhes só porque eles me levam mais perto do princípio. Então, ele disse, os detalhes são para entregar ao princípio. Eles são alteráveis. A mesma característica, a pergunta é sobre detalhes e princípios. E se você estiver confundindo os dois, isso pode ser um problema. Se você se você confundir os detalhes por princípios, então você continua sendo um neófito. Diferentes paribares têm diferentes detalhes. Tipo, a sua japa tem que ter essa cor. Porque o guru gosta dessa cor, e ele tem seu raciocínio, tem que ser branco. Então se você vier com outra cor de japa, você não pode ir para Deus. Então isso é confundir o detalhe com o princípio. Então você não entende o ensinamento para ser capaz de entender isso, então você continua sendo um neófito. Você carrega como um peso nas suas costas esse mau entendimento de confundir os detalhes com princípios. Isso é um problema. Agora, se você reverter isso, é pior. Se você confundir um princípio com um detalhe, aí você não tem nenhum adhikari. Entende? Se você pensar que os detalhes é o princípio, você ainda está lá. Você não está entendendo, mas você ainda está na liga, você ainda está participando. Mas se você mal entender o princípio como detalhe, como eu quero fazer o que Guru Maharaj diz, ou seja, é só seguir os princípios, não detalhes. E Guru Maharaj pode não concordar com você nisso. Vamos dizer, por exemplo, se você decide, eu não preciso de um guru, isso é um detalhe. Bom, e você já cortou um princípio principal, e aí você não tem nenhum adhikari. Eu acho que com boa guia, você vai ser dado detalhes
que deveriam, se você seguir eles, trazer você até os princípios. E quando você realiza esses princípios, quando você tem essa profundidade de entendimento e experiência, você vai ser capaz de decidir isso, determinar quais detalhes, o que é útil, o que não é. Por isso que eu digo que sadhana é uma arte. Você tem que saber sua própria temperatura, você tem que saber o que você está buscando, estou conseguindo isso, o que eu deveria ajustar. Na maioria dos casos, você vai ter que checar e perguntar, conseguir alguns conselhos. Vou te dar um exemplo. Um exemplo cru. Prabhupada used to ask his disciples to only to marry. Prabhupada pedia aos seus discípulos para somente se casar e ter intimidade sexual somente pelo propósito da procriação. O que é um standard muito elevado para hippies, especialmente. Love should be free, right? Amor deveria ser livre, certo? So it's he was very compelling and his Então personality. ele era muito inspirador e sua persona era muito atraente. Mas como foi descoberto, era um standard muito difícil de praticar ao passar do tempo. Então, quando Prabhupada percebeu isso, e alguns de seus discípulos comentaram com ele que eu não consigo seguir esse detalhe. E Prabhupada poderia ver que esse detalhe é preciso ser ajustado, porque está bloqueando o caminho de entregar o princípio. Então foi ajustado. Eles deveriam ter intimidade sexual somente dentro do casamento. E esse foi um grande alívio para aqueles que estavam pedindo. Então esse é um exemplo de como Prabhupada ajustou dois tipos de standards. Ele era flexível. Geralmente ele é apresentado, Prabhupada é apresentado como não ser flexível. E eu escrevi todo um comentário na flexibilidade de Prabhupada. E você estudar psicologia, é concluído que a mente liberal tende a se identificar com compaixão. Mas Prabhupada era liderado principalmente pelas suas compaixões, com a cultura de onde ele veio, a qual é muito amarrada a certas escrituras, mas da mesma forma ajustáveis. Tem um comentário de Prabhupada em um dos seus... Na nossa missão, meninos e meninas não são diferentes, e pessoas estão criticando. Eles não têm ideia de como compartilhar consciência de Krishna. Na cultura indiana, as pessoas são diferentes de outras partes do mundo. E eles estão me criticando por ocupar mulheres igualmente em Bhakti. As pessoas na Índia, as pessoas da tradição. Ele tem meninos e meninas dançando no templo juntos. Eles pensavam que era um tipo de rave. In San Francisco, that's a long time ago. So, so it wasn't what they thought. And não era o que eles pensavam. Você não sabe quais as concessões e a flexibilidade que Prabhupada exerceu. Ele parece inflexível. Nós tivemos uma boa conversação com o Alan Ginsberg e disse: você é bem conservativo. Conservativos não querem mudar.
conduct yourself so that you can change for the better, but you're conserving. E eu estou oferecendo conhecimento de como você pode mudar, como pode se melhorar. Ele diz, você não quer mudar, você é conservativo, conservador. Que mais? Not at the moment. Qualquer pergunta online? Yes, Kishore. You touched briefly on theoretical Kishore disse, você tocou knowledge brevemente and em experience as a no way conhecimento to teórico create e experiência como uma forma de criar I wanted to go samskaras a little ou more into vasanas. detail about, like, the Eu estava pensando se relationship você poderia between ir um pouco mais em detalhes sobre a This is about relação theoretical knowledge, entre as supposed to duas. Vigyan or experience Pergunta sobre with regard to conhecimento creating teórico como samskaras. oposto à I nossa commented experiência. with, sufficient theoretical Porque eu comentei knowledge que consistently, then when they com develop samskaras, conhecimento teórico suficiente, consistentemente, então eles desenvolvem alguns samskars. more than on E baseado finding nisso, yourself in practice. mais que aplicar a si mesmo Therefore, na prática, together. So, os dois são typically we combinados practice based on the juntos. theoretical knowledge that we have Tipicamente a gente received. pratica baseado no conhecimento Some teórico que a gente instances, recebe. the theoretical Mas em knowledge may alguns be less, exemplos, the practice may be more. conhecimento teórico In pode some ser instances, the menos practice e a may be prática less, pode the ser theoretical mais. knowledge may be E more. já que a prática And pode on ser the other hand, menos e to o an conhecimento extent, teórico mais, at least to intellectually, kind of pelo menos para intelectualmente align oneself. se alinhar, se alinhar. You get that, that disposition. Nessa And, of disposição. course, it should be accurate. E claro que deveria ser correta em uma boa sanga e vai se alinhar com a sua natureza. E por prática, e com a prática vai ser experimentado. Então é útil ter forte conhecimento teórico espiritual. É parte do nosso sadhana. Então a gente diz que samskars vai vir através de sadhusanga. E o que sadhusanga faz? Nos ensina, nos dá um exemplo e nos ensina. E, consequentemente, a gente pratica. Então, o que segue é a prática dessas coisas. E eles estão formando um samskar. I've heard Vasanas described sometimes as like a riverbed. Never heard that one. And that like for water to flow through. I don't know. I was just thinking about it in relation to that. Never heard that. Riverbed, they gave us as comparison with riverbed, some scars that you already have digged riverbed. What's the time? Que horas são? 10 to 10 to 1. So that I got from Sunny. 10 to 1, yeah. We got a little carried away there with the first question. Guru Maharaj disse que a gente foi levado um pouco, se deixou levar um pouco pela primeira pergunta. If anybody understands, É muito complexa. We're putting together a book about this. It's quite a good book. Nós estamos fazendo um livro sobre isso. É um livro muito bom, é um livro muito importante. É um livro importante para Sampradaya. From the Bhaktivinoda Parivar, from Chaitanya Vem Saraswati, from Bhaktivinoda Narayan de autores da Bhaktivinoda Parivar, de outras from Parivares, from ISKCON, also different authors. para ISKCON também, diferentes autores, artigos que estão contribuindo. Então a gente está indo por diferentes ângulos e é um real serviço e emerge realmente do criticismo de Bhaktivinoda, que é difícil de tolerar. You had a question? Você tem alguma pergunta? What is it? So just to play the devil's advocate for a moment. Só para If Bhakti então ele vai fazer um is argumento inherent, contrário. Se Bhakti é then inerente, what's the point of Lord Chaitanya Qual- appearing to give something that hasn't been given for a long time? And what is qual why does one need a qual guru to razão give you de Senhor Chaitanya aparecer para te dar alguma coisa que não Bhakti
Por que você precisa de um guru te dê se está inerente lá? Bhakti é inerente, mas é entregado ao mesmo tempo. É não manifesto. Então, para fazer um manifesto, Chaitanya Mahaprabhu dá um exemplo, uma analogia sobre isso. Ele diz que um homem estava vivendo na sua casa. E um astrólogo disse, na verdade, tem um tesouro na casa. Está inerente na sua casa. Você não sabe, mas está lá. E com o seu conselho, você descobre onde que está. Não vai para o leste, não vai para o norte, não vai para o sul. Norte, sul, oeste. O que ele identifica com yoga. Gyan, Sankhya, outras disciplinas. Olha para o leste, o qual é Bhakti. Para essa analogia. E o tesouro, você vai encontrar o tesouro lá. Para usar outro exemplo moderno, se você tiver uma herança, alguém aqui tem uma herança? Não, esse negócio, esse papel que você fala, quando você morre, você vai dar tal coisa para alguém. Vamos dizer que você inclui isso nesse papel, que é típico. Não, você inclui seus filhos nesse papel. Então, a herança das crianças é inerente. Eles têm esse papel, eles estão nesse papel. A herança é delas. Mas eles precisam de certas circunstâncias para que isso se manifeste. De tempo, nesse caso, por exemplo. Então, de forma similar, a gente tem uma riqueza inerente dentro de nós. Com o tempo, dado a certas as circunstâncias corretas, vai se manifestar. Não está manifesto agora. Então, precisa do astrólogo para falar para você onde é que está. E a gente deu as costas para a nossa natureza. Nós estamos absortos em vida material. Então, essa ignorância é a base da nossa existência material. Então, para descobrir isso, e usando a analogia de Sridhara Maharaj, para ir para casa, a gente precisa de uma pessoa que conhece o caminho. E a casa é no coração ao mesmo tempo. Então, ambos. Isso faz sentido para você? Então, eu estou te dando a sua herança. O que você acha disso? Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Bhaktivinda ki jai. Jai. Premanande.